Família blindada. Dia 2. Quebra de maldições hereditárias e restauração do lar à paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para o segundo dia da nossa jornada de 7 dias de oração. Família blindada, edificada sobre a rocha. Se você esteve conosco ontem, você já lançou o alicerce. Mas hoje o Espírito Santo nos convoca para uma limpeza profunda no terreno da nossa história. Deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta. Você já percebeu que certos problemas parecem se repetir na sua família de geração em geração? Divórcios que se repetem como uma maldição. Seu avô se divorciou. Seu pai se divorciou. E agora você está lutando para salvar o seu casamento, mas sente que está caminhando para o mesmo destino. Vícios que passam de pai para filho. Seu bisavô bebia, seu avô bebia, seu pai bebeu até destruir a família. E agora você luta contra a mesma tentação, ou vê o seu filho começando a trilhar o mesmo caminho. Doenças crônicas que parecem hereditárias, diabetes na família inteira, câncer que levou várias gerações, depressão que parece ser genética, ou uma miséria financeira que parece não ter fim. Seu avô morreu pobre, seu pai trabalhou a vida inteira e morreu pobre, e você trabalha duro, se esforça, mas parece que nunca consegue sair do lugar. E você se pergunta, isso é normal? Isso é só coincidência? Ou será que tem algo mais profundo acontecendo? Muitas vezes, o que você está enfrentando não é apenas azar, não é apenas coincidência, não é apenas genética, é um padrão espiritual que precisa ser quebrado. E hoje, nós vamos usar a autoridade do nome de Jesus para colocar um ponto final em tudo o que veio do passado para tentar roubar o seu futuro. Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje é dia de libertação. Hoje é dia de quebra. Hoje é dia de você dizer, daqui para frente não. Antes de darmos continuidade, eu quero que você use os comentários agora como um mural de libertação. Escreva com fé. O sangue de Jesus quebra todo o mal na minha linhagem. Ao fazer isso, você está confessando a vitória de Cristo sobre a sua genealogia. Você está declarando que o passado não determina o futuro. Você está proclamando que a maldição parou em você. E se você sente que esta palavra é a resposta que você buscava, se você sente que esta oração é exatamente o que a sua família precisa, já deixe o seu like agora. E compartilhe o link deste vídeo no grupo da sua família. Porque muitas vezes, uma oração de um intercessor é o que falta para salvar toda uma geração. Seu ato de fé hoje pode mudar o destino dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Vamos abrir as Escrituras. E a base da nossa vitória hoje está em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia é clara ao mostrar que Jesus não morreu apenas para nos dar a vida eterna. Ele morreu para levar sobre si toda e qualquer maldição que pesava sobre nós. Quando Jesus foi pendurado naquele madeiro, naquela cruz do Calvário, ele não estava apenas pagando pelos nossos pecados, ele estava quebrando toda a maldição, toda a sentença, todo o decreto do mal que havia sido lançado contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa linhagem. Na visão bíblica, maldição hereditária é como uma dívida espiritual ou um padrão de pecado que os descendentes continuam alimentando sem nem perceber. É aquele pai que foi violento com os filhos. E os filhos cresceram e foram violentos com os próprios filhos. E os netos também. Não porque eles são ruins, mas porque eles nunca viram outro modelo. Porque eles nunca quebraram aquele padrão. É aquela mãe que sofria de depressão profunda. E a filha também desenvolveu depressão. E a neta também. Não apenas por causa genética, mas porque há uma fortaleza espiritual que nunca foi derrubada. É aquele avô que perdeu tudo em um negócio e morreu na miséria. E o pai também nunca conseguiu prosperar. E agora você sente que por mais que trabalhe, nunca sai do lugar. O inimigo tenta dizer que esse é o seu destino também. Ele sussurra, olha a sua família, olha a sua história. Você vai acabar igual. Não adianta lutar. Está no seu sangue. Mas eu venho aqui hoje
não na minha autoridade, mas na autoridade da palavra de Deus, para te dizer: o destino da sua família não é o que o seu passado diz. O seu destino é o que o sangue de Jesus determina. E o sangue de Jesus diz liberdade. O sangue de Jesus diz restauração. O sangue de Jesus diz quebra de toda maldição. Como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Nova criatura. Não a mesma com alguns ajustes, mas nova, completamente nova, com um novo DNA espiritual, com uma nova linhagem, com uma nova herança. Muitas famílias vivem debaixo de tetos de vidro, porque nunca pararam para clamar pela quebra desses ciclos. Elas aceitam como normal, como destino, como algo que não pode ser mudado. Mas a partir do momento em que você edifica sua casa sobre a rocha, a partir do momento em que você reconhece Jesus como Senhor do seu lar, você recebe autoridade para dizer: daqui para frente não, o ciclo para em mim. O sacrifício de Jesus na cruz foi completo. Ele levou a nossa dor. Ele levou a nossa vergonha. Ele levou as sentenças que estavam contra a nossa casa. Colossenses 2,14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Encravando-o na cruz. Todo o escrito de dívida, toda sentença, toda maldição, tudo foi cancelado na cruz. E agora vem a parte linda. Não é apenas quebrar a maldição, é restaurar o que foi perdido. Restauração significa trazer de volta o que foi roubado e consertar o que foi quebrado. Joel 2,25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus não apenas para a destruição. Ele restitui, Ele restaura, Ele devolve. Hoje, o Senhor quer restaurar a alegria que foi roubada da sua árvore genealógica, a pureza que foi manchada, a prosperidade que foi saqueada, a saúde que foi atacada, a paz que foi destruída, e não apenas para você, mas para as gerações futuras, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Prepare-se para orar agora. Este não é um momento comum. Este é um momento de quebra, de libertação, de mudança de história. Se possível, coloque as mãos em direção à sua casa. Ou segure a foto de um familiar que precisa de libertação. Ou simplesmente estenda as mãos em fé, representando toda a sua linhagem. Vamos clamar ao Deus do impossível. Senhor Deus, Pai das luzes, de quem desce toda boa dádiva e todo dom perfeito, nós nos achegamos ao Teu trono de graça neste segundo dia. Reconhecemos que Tu és o Deus que visita a nossa história. Tu não és um Deus distante que não se importa com o passado. Tu és o Deus que entra na nossa história e reescreve o roteiro. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco na brecha por este irmão e por esta irmã que está orando agora. Eu me coloco no lugar deles. Eu intercedo por eles. Eu clamo por libertação sobre a vida deles. Nós entramos agora na sala do Tribunal Celestial e nós apresentamos o sangue de Jesus como o pagamento de toda dívida espiritual. Não temos dinheiro para pagar. Não temos obras para apresentar. Não temos mérito próprio. Mas temos o sangue do Cordeiro. E esse sangue é suficiente. Esse sangue é poderoso. Esse sangue cancela toda dívida. Pai, eu ordeno agora, com a autoridade que me foi dada em Cristo, que toda maldição hereditária seja cancelada. Toda sentença de divórcio que perseguiu esta família por gerações, cancelada agora em nome de Jesus. Todo espírito de adultério que destruiu casamentos na linhagem, expulso agora em nome de Jesus. Todo padrão de vício, de alcoolismo, de drogas, de jogos que arruinou vidas na família, quebrado agora em nome de Jesus. Todo espírito de violência, de abuso, de agressão que traumatizou gerações, repreendido agora em nome de Jesus. Todo padrão de miséria, de pobreza, de falta que perseguiu a família, rompido agora em nome de Jesus. Toda doença crônica,
todo câncer, toda enfermidade que parece hereditária, arrancada pela raiz agora em nome de Jesus. Todo espírito de depressão, de suicídio, de desesperança que tentou destruir a linhagem, expulso agora em nome de Jesus. Senhor, limpa a linhagem desta família. Se houve pactos feitos por antepassados, pactos com a macumba, com o espiritismo, com a feitiçaria, nós quebramos esses pactos agora, em nome de Jesus. Se houve palavras malditas lançadas por antepassados, palavras de fracasso, de derrota, de morte, nós cancelamos essas palavras agora em nome de Jesus. Se houve idolatria que deu legalidade ao inimigo, ídolos servidos, entidades adoradas, deuses falsos honrados, nós renunciamos a tudo isso agora e declaramos que somente Jesus é Senhor. Pai, nós pedimos perdão pelos pecados dos antepassados. Nós não podemos mudar o que eles fizeram, mas nós podemos pedir perdão. E nós aplicamos o sangue do Cordeiro sobre cada pecado, cada transgressão, cada iniquidade. E eu decreto agora, os filhos desta casa não herdarão a derrota dos pais. Eles herdarão a vitória de Cristo. Eles não herdarão a maldição da lei. Eles herdarão a bênção de Abraão, de Isaque e de Jacó, como está escrito em Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentiles em Jesus Cristo. A bênção, não a maldição, chegou. E essa bênção é a nossa herança. Espírito Santo, restaura os muros deste lar. Reconstrói o que foi derrubado, reedifica o que foi destruído. Que onde havia choro, haja riso. Onde havia tristeza, haja alegria. Onde havia lamento, haja louvor. Que onde havia escassez, haja transbordar. Onde havia falta, haja abundância. Onde havia miséria, haja prosperidade. Que onde havia divisão, haja união. Onde havia ódio, haja amor. Onde havia rejeição, haja aceitação. Eu profetizo uma nova história para a sua descendência. A história não vai mais se repetir. O padrão foi quebrado. O ciclo foi interrompido. O que era torto, Deus endireita hoje. O que estava quebrado, Ele conserta. O que estava morto, Ele ressuscita. Sinta agora. Sinta as correntes caindo. Sinta o peso saindo. Sinta a libertação acontecendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê nessa libertação? Você sente que algo mudou? Respire agora. Respire o ar da liberdade que só Cristo dá. Você não está mais preso ao passado. Você não é mais escravo da história da sua família. Você é livre. Livre pelo sangue de Jesus. Hoje, uma barreira espiritual foi removida. Um muro foi derrubado. Uma porta foi aberta. E agora você pode caminhar em uma direção nova, em um destino novo, em uma história nova. Mas a nossa jornada continua. Amanhã, no nosso terceiro dia, vamos avançar para a proteção do núcleo da família. Vamos orar especificamente pelo casamento, no tema Casamento blindado, união fortalecida pela rocha. Se o seu casamento está frio, se há ataques externos, se há tentações, se há crises, ou se você ainda busca o seu companheiro debaixo da bênção de Deus, o vídeo de amanhã será um divisor de águas. Não perca por nada. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho e esteja aqui amanhã. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua casa hoje e sempre. Nos vemos amanhã aqui no Orando a Palavra. Fique com Deus.